Olá, meu nome é Dorival Bonora Júnior e hoje nós vamos fazer a aula número 5 dentro do curso de Elaboração e Análise de Projetos, falando sobre, na primeira parte, na chamada parte teórica da aula, o fluxo de caixa quanto às suas análises, cálculos e projeções, e depois, na segunda parte, um pequeno bate-papo sobre as funções financeiras em planilhas eletrônicas. Então, eu lembro que isso uma parte do curso que está dimensionado em 10 aulas ao longo do semestre, e nós vamos entrar, então, aqui na aula número 5. Então, está aparecendo aqui na tela para vocês, né, o que a gente tem que trabalhar. Então, fluxo de caixa, que são instrumentos básicos para se fazer a avaliação do valor de uma empresa. Nós já tivemos em aulas anteriores o conceito de fluxo de caixa, que representa, ao longo do tempo, entradas e saídas e valores, e essa terminologia do tempo pode vir discriminada em dias, meses, anos. A representação do fluxo de caixa pode ter um aspecto geométrico e pode vir também, como aparece aqui nesse exemplo, com tabelas. E nessas tabelas, nós vamos ter, na aula de hoje, a possibilidade de fazer algumas projeções, inclusive, sobre cenários futuros. Então, a gente está diante de um exemplo prático que foi colocado no livro do Titman, de uma empresa americana que teve aqui esboçado algumas situações, e a gente vai agora fazer o chamado a apresentação das planilhas. Aqui tem a planilha A e a planilha B, que ela fala sem a opção de abandono e com a opção de abandono quanto ao projeto. Então, quando se tem um projeto, é preciso saber se a gente vai até o fim ou não na sua execução. Então, aqui tem a periodicidade, né? Um projeto que começou em 2007 e vai até 2012. E essa sigla EAP é uma sigla que está colocada um pouco mais abaixo, que é uma agência de proteção ambiental americana. Onde aparecer VPL é a abreviatura de valor presente líquido, na tecla da calculadora é o NPV, que é o Net Present Value. Valor esperado é dentro do conceito de esperança matemática, então é a variável aleatória vezes a respectiva probabilidade, então nós vamos ter uma probabilidade associada para aceitar ou não o empreendimento. Essa sigla CAPEX, ela significa, então, investimentos em ativos imobilizados, são chamados ativos fixos, e a gente vai estar interessado, no que está em vermelho aqui, nesse fluxo de caixa livre para o projeto de investimento. Porque a partir desse fluxo de caixa livre do projeto é que a gente faz as contas e calcula, por exemplo, o valor presente líquido para saber se o negócio é ou não interessante e ou não viável. Então, nós temos aqui lançamentos, né? Quando aparece entre parênteses, significa que é negativo, é um desembolso, é um número negativo, por isso que aqui está em 2007. Entre parênteses, e depois nós temos aqui os chamados retornos. Sem a opção de abandono, quer dizer que o projeto teria que fazer a análise em cima desses resultados que aqui aparecem nessa linha em vermelho. Com a opção de abandono, o que modifica? Nós não vamos ter, então, na última linha, o fluxo de caixa, e sim dentro da chamada projeção. E dentro da chamada projeção, quando ele teve o abandono, os valores não são os mesmos que estão aqui apresentados. Eles são o que corresponde aqui a essa linha do chamado fluxo de caixa, seria a própria linha que aparece aqui na decisão da agência regulatória. Então, nós temos aqui essa tabela. E essa tabela é que possibilita a gente fazer a tomada de decisão. Aí vocês vão falar assim, e os conceitos que estão por trás? Na elaboração do chamado fluxo de caixa livre do projeto de investimento, nós temos essa definição, essa formulinha. Então, entra a receita bruta,
entra o custo das mercadorias vendidas, todos esses fatores acabam entrando na composição desse índice. Alíquota de imposto, depreciação que costuma ser utilizado, depreciação linear, os ativos fixos e a variação da capital de giro. Tudo isso acaba entrando, então, na montagem desse fluxo de caixa livre do investimento, que é a partir daqui que os investidores vão fazer a análise para saber se o projeto é ou não aconselhável. Quanto ao capital de giro líquido operacional, ele também tem as suas definições aqui, ele é formado por esses 4 elementos, e é importante a gente ter tudo isso definido para perceber que vários números acabam entrando na composição ou na chamada elaboração dessas planilhas ou dessas tabelas para se fazer matematicamente a chamada tomada de decisão do negócio. Quanto à agência ambiental, ela acaba fazendo, após ser consultada, uma decisão sobre o projeto. E ela acaba deixando uma probabilidade. Então, esse PB que aparece aqui é uma probabilidade associada que diz que continuar as operações, a agência considera, respeitadas as condições, 80%. Agora, não continuar, 20%. Então, aqui tem as decisões. É uma árvore de decisão que seria continuar ou abandonar, tem 2 opções, né? E aqui as probabilidades que a agência acabou colocando em cima do projeto apresentado a ela. Então, quando se tem essa árvore de decisão, é sempre 2 possibilidades, ou continuar ou abandonar. A agência lança esse número, essa probabilidade associada, e isso vai acabar, então, entrando na montagem daquela tabela acima. Resumidamente, nós temos no primeiro item que a avaliação é mais do que simplesmente fazer lançamentos e descontos de fluxo de caixa. É preciso ter uma certa habilidade para saber quão exatas são essas estimativas. A partir daí, nós fazemos, então, com o fluxo de caixa, a estimativa para saber quais são as possibilidades, as mudanças junto ao mercado ou ambiente econômico. Porque nós temos riscos sempre no empreendimento. Nós podemos ter riscos políticos, porque pode entrar uma nova política, numa mudança de presidente, por exemplo, né, de orientação política. Nós podemos ter riscos em relação aos preços das commodities, que são preços balizados pelo mercado internacional. Nós temos riscos se tiver uma variação na taxa de juros, na taxa cambial, isso está bem ligado aos riscos políticos. Ainda, nas decisões operacionais, nós vamos ter as chamadas oportunidades de financiamento, então é importante a gente ter uma ideia da fonte do valor do projeto e saber se essas fontes terão algumas benécias. Quando eu falo benefícios, a gente está pensando, por exemplo, uma empresa aportando numa cidade, e aí nessa cidade ela pode ter isenção de impostos, a prefeitura pode não cobrar, por exemplo, o chamado IPTU do lugar. É sempre interessante objetivar o lucro do negócio, então os resultados do lucro é um fator muito importante da decisão de dizer se o projeto vai ser ou não encaminhado, vai ser ou não aceito. E os investimentos graduais é para se ter, ao longo do tempo, uma certa folga no dispêndio do valor para a execução do projeto. Então, seria interessante, às vezes, se ter um cronograma gradual, sem fazer um desembolso muito grande, na chamada fase inicial. E o 7º item seria a chamada oportunidade de investimento adicional. Às vezes, é preciso fazer um novo aporte, desembolsar um outro valor, e isso é de suma importância que seja colocado no projeto para que se tenha claramente uma boa estimativa nesse número
ou nesses valores que são lançados daqui no chamado fluxo de caixa livre do projeto, para se fazer assim a análise correta pelo valor presente líquido. Então, é uma coisa que exige uma certa leitura atenta das planilhas ou então do próprio fluxo de caixa. E quando a gente fala fluxo de caixa, não é simplesmente uma linha ao longo do tempo, e sim todos os valores que estão colocados lá para criteriosamente tomar uma decisão favorável ou não à execução do projeto. Na parte 2 da aula, nós temos, então, a parte de inserir fórmulas em planilhas eletrônicas, 2 tipos. Nós poderemos ter uma parte que envolve calculadora, uma outra parte que envolve planilhas do tipo Excel, ou então uma planilha livre do Linux, que também envolve inserir fórmulas não disponíveis lá no seu rol de expressões. Então, eu fiz um exemplo de uma situação que envolve um cálculo da segunda lei de Newton, o cálculo da força em cima dessa massa estipulada, 63 quilos, e a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O cálculo da força, quando ele é feito à mão, é simplesmente multiplicar esses 2 fatores e teria aqui o valor da força, cerca de 617,4 newtons. Numa calculadora, a gente faz esse tipo de simulação para chegar a esse mesmo valor, colocando aqui em 8 passos. E seria, então, zerar os registradores, colocar a massa na memória 1, guardar a memória R/S, e aqui os passos seguintes. 9,8, guardar numa memória 2, então a gente faz isso com os alunos, né? R/S, a gente acaba gravando essa memória 2 também, então a gente tem a memória 1 e a memória 2. A gente RCL1, a gente resgata o que havia na memória 1, que é o 63 quilogramas, dá um Enter, chama a memória 2, que é o valor que tem aceleração, multiplica, e aí a gente vai ter um valor. Essa história de calculadora programável é para mostrar que ela executa a operação usando 2 memórias, uma memória 1 e depois uma memória 2. Aqui a gente grava o valor na memória 1 e depois gravando outro valor na memória 2. Já numa tabela de microcomputador, o jeito operacional de lançar uma fórmula não presente nele é um pouquinho diferente. A gente tem que produzir uma tela inicial, e essa tela tem linhas e colunas. As colunas são numeradas por letras do alfabeto, as linhas por números. Então, aqui a gente fez uma situação colocando a massa, e tem que colocar o valor da massa na posição B3. A aceleração coloca na posição D3. E escreve uma fórmula. A fórmula que precisa ser descrita aqui, que teria que ser digitada na posição F3, seria a massa vezes a aceleração. Então, aqui na posição F3, quando já existem os valores da massa e da aceleração, a gente digita a operação financeira, que seria igual o resultado da massa, que seria cifrão B, cifrão 3, e aí uma multiplicação que é o asterístico, cifrão D, cifrão 3. Quando a gente faz esse tipo, cifrão F, cifrão 3, de situação, iria aparecer o valor da força gravitacional. Existem outras situações que envolvem funções financeiras. Algumas, eventualmente, já estão disponíveis em planilhas, por exemplo, ou do Excel ou do Linux, e são colocadas ao longo do nosso trabalho, né, 44 funções financeiras. Algumas funções não vêm a sua fórmula operacional. Então, por exemplo, essa função que envolve depreciação, isso daqui fui eu que coloquei, porque no Excel só aparece a função, e a ideia do trabalho de vocês seria o manuseio
dessas funções. Seria como proceder no sentido de colocar os passos de se resolver esse problema com esses números, qual é o acesso, qual é a tela inicial e como que se procede o cálculo ora sugerido.